Bom dia, prezados irmãos, prezadas irmãs da Prelazia do Marajó e demais irmãos e irmãs que possam nos acompanhar de outros lugares. Essa é uma live pensada para a gente conversar um pouco hoje sobre a campanha da Fraternidade 2026, que a gente começa junto com o tempo da Quaresma. Vamos agora só dar uma checada se está tudo ok na transmissão, para a gente, então, dar continuidade. Para a gente conversar hoje sobre a campanha da Fraternidade 2026, que a gente começa junto com o tempo da Quaresma. Vamos agora só dar uma checada se está tudo ok na transmissão, para a gente, então, dar continuidade. Bom, tudo indica que esteja já sendo transmitido aí pelo Facebook. Depois vai ficar gravado para quem não pôde acompanhar ao vivo, poder acompanhar. E também depois nós vamos postar no YouTube da Prelazia, para a gente alcançar pessoas que não têm o uso do Facebook, né? Então, um bom dia, uma abençoada quarta-feira de cinzas, um bom início do tempo litúrgico da Quaresma e uma boa campanha da fraternidade. E vamos compartilhar com você. Aliás, antes de compartilhar, é o seguinte: a nossa proposta inicial era de fazer aqui uma coletiva de imprensa. Chegamos a ousar colocar esse nome assim. É uma tentativa de convocar, né, a imprensa aqui da cidade de Soure para estar aqui conosco e eles perguntarem as coisas acerca da campanha da fraternidade. Enviamos os convites para as duas emissoras de rádio aqui da cidade, a Rádio Sol e a Rádio Liberal, mas até o momento não chegaram, não chegou nenhum representante de nenhuma das duas emissoras. E também mandamos um convite para um site, uma página que é própria aqui da cidade de Soure, e também não houve uma sinalização de que tenha recebido o convite e também não compareceram aqui. Se chegarem, eles vão entrar na live, né? Ou seja, eles vão acessar a live, vão entrar e aí fazer as perguntas que eles quiserem fazer. Mas como a imprensa não apareceu, nós vamos tocando aqui para frente a nossa live. E você que nos acompanha agora pode mandar aí sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião acerca do assunto dessa live, que é campanha da fraternidade da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja do Papa, né? Da igreja que tem aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Portanto, é uma campanha que é nossa, é uma campanha da Igreja Católica que está no Brasil, né? E é vivida no tempo da Quaresma. Então, vamos aqui começar compartilhando a tela. Vocês me dão só um minutinho para eu abrir a tela, para a gente começar a ver aqui o que a gente preparou, justamente pensando na impossibilidade de ter a coletiva de imprensa, a gente já poder apresentar aqui um material. Aí está o cartaz da campanha da fraternidade, né? E tem todo um sentido, né? E está explicado no texto base da campanha da fraternidade, né? Tem uma explicação acerca do cartaz. No centro do cartaz destaca-se a representação impactante de um mendigo em tamanho real, deitado em um banco da praça, protegido por um cobertor que cobre seu rosto e suas mãos, mas deixa aparecer os seus pés chagados, que revelam a sua identidade, especialmente a quem se senta ao seu lado. É Cristo sem teto. Então, o centro desse cartaz é esse banco com essa pessoa deitada, coberta a cabeça e as mãos, uma parte do corpo, mas os pés do lado de fora com as chagas de Cristo, justamente para dizer que
irmão ou na irmã que é sem teto está o Cristo. É Cristo que está sem teto. E quando nós servimos alguém para ter uma casa, uma habitação digna, nós estamos fazendo isso para Cristo, né? Isso é muito importante de quem idealizou o cartaz, né? É, a, o cartaz traz também o lema, né, bíblico, que é ele veio morar entre nós, com o texto de João 1,14, né, para que possa aparecer aí, de fato, né, a proclamação da encarnação de Deus que escolheu habitar as periferias humanas. A presença da igreja, né, aí está com a cruz, a igreja e a cruz, também centralizada, aponta para a missão do povo de Deus, ser sinal de acolhimento, presença e compromisso com os que mais sofrem, né? Portanto, nessa perspectiva da quaresma, tempo de avaliação da nossa vida, tempo de uma possível conversão, né? Tempo de penitência, né? O cartaz nos ajuda a entrar nesse clima, né? E nos ajuda a acolher Cristo que mora nas ruas, nos barracos, nas ocupações, nos becos e nos corações sem lar. Esta é a campanha da Fraternidade 2026. Antes de falar diretamente da campanha, rapidamente gostaria de nos situar dentro do tempo da Quaresma, e foi por causa do tempo da Quaresma que nasceu no Brasil, desde 1964, a campanha da Fraternidade. Portanto, a Quaresma é esse tempo litúrgico de preparação para a Páscoa, 40 dias para a gente fazer essa preparação até ali a Semana Santa, quarta-feira da Semana Santa. Depois ainda tem o Tríduo Pascal, quinta-feira santa, sexta-feira santa e o sábado santo, para celebrarmos então a grande festa da ressurreição no domingo da Páscoa. E para nos ajudar nesse caminho de preparação para a Páscoa, que é um caminho de rever a nossa vida pessoal, familiar, social e eclesial, a igreja vai nos incentivando, né, a gente a meditar mais a palavra de Deus, a gente, né, praticar mais a nossa vida de oração pessoal, familiar e na comunidade. A igreja nos estimula à prática do amor, solidariedade, né, e de alguma prática penitencial, como é o caso de hoje, quarta-feira de cinzas, a igreja pede para quem tem mais de 18, quem tem de 18 anos até 59, fazer o jejum, e para quem tem mais de 14, até a idade que tiver, fazer abstinência, né? Então, é um dia de prática penitencial, esse dia que nós estamos vivendo. E, aliás, é bom deixar isso bem esclarecido, que esses são os dois pecados obrigatórios de jejum e abstinência que a nossa igreja coloca para todo católico. Obrigatoriamente, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. São os 2 dias. As outras sextas-feiras, a igreja diz, é bom fazer o jejum, né? Podemos fazer o jejum, mas a própria igreja diz, a gente pode substituir esse jejum de toda sexta-feira, durante a quaresma, por alguma outra prática, né, penitencial que a gente escolha para fazer. Eu digo isso porque ainda é muito comum ter gente que até vem confessar, né, dizendo que pecou porque não fez o jejum nem a abstinência na quarta e na sexta-feira. E isso não é uma regra da igreja, uma regra obrigatória da igreja. Exceto quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, a gente pode fazer o jejum e a abstinência qualquer dia, né? Na medida que eu sentir necessidade de fazer. Se eu não fizer, eu não estou pecando, tendo que procurar a confissão, porque naquele dia de quarta-feira ou naquele dia de sexta-feira, durante a quaresma, ou até durante o ano.
Tem gente aí que está ensinando que as pessoas têm que jejuar e fazer abstinência todas as sextas-feiras e todas as quartas-feiras do ano. Isso não é aquilo que a igreja ensina. A gente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Então, para nos ajudar nessa revisão de vida, a igreja está pedindo da gente meditar mais a palavra de Deus, rezar mais e praticar mais a caridade. E a quaresma, portanto, tempo de preparação para a Páscoa, tempo de revisão, conversão. É o convite que o profeta Joel faz na primeira leitura da celebração de cinzas, onde ele diz que Deus fala: voltai para mim. É isso que é conversão, né? A gente voltar para Deus. A gente está indo em um caminho, a gente faz uma revisão de vida, aí percebe que algo não está bem como deveria estar. Eu então faço um retorno certo. Esse retorno é a conversão que a gente usa na igreja, né? A palavra conversão. E, por falar em conversão, é bom lembrar que a conversão não é uma coisa estritamente pessoal, subjetivo. Ah, eu agora estou convertido para Jesus, né? Não, a conversão, ela começa em mim, passa pela minha vida, mas ela se estende para outras dimensões, outras necessidades de conversão. O Sínodo para a Amazônia, por exemplo, no seu documento final, foi nos convidando para uma série de conversões. Conversão pastoral, sair daquela prática pastoral de manutenção para uma prática pastoral missionária, uma conversão cultural, quando a gente vai valorizando, né, a cultura local, a cultura da igreja, daquela igreja local, uma conversão ecológica, né? No sentido de trabalhar, de nos levar a nos comprometer para uma proteção socioambiental, defender a vida das pessoas e da natureza, e uma conversão sinodal, ou seja, numa abertura para a gente caminhar juntos. Em vez de a gente ficar vivendo uma experiência religiosa individualista, subjetivista, eu e Deus, Deus e eu vou me abrir para a comunidade. Eu vou me abrir para estar em comunhão com as outras pessoas que, como eu, também creem, né? No Deus que eu creio, em Cristo que eu sigo e na igreja que eu também faço parte. Então, é muito comum, há uma tendência hoje em dia de se falar de uma conversão muito individual. Ah, eu xinguei, eu pensei mal, eu deixei de rezar, eu fiz assim, eu fiz assado, e quase que nada se fala na conversão, né, do que diz respeito de mim para fora, para minha família, para minha comunidade e para a sociedade da qual eu faço parte, dessa casa comum, né, que é a mãe natureza que a gente precisa cuidar. Então, o tempo da quaresma é tempo de conversão, tempo da gente aprimorar a nossa vida cristã. É, a quaresma, portanto, se torna um tempo propício para a prática da caridade pessoal e comunitária, né? Nós já vimos que a igreja pede que a gente exercite o amor solidariedade. Então, a quaresma é para a gente limpar o nosso coração de todo o egoísmo e nos faz pensar só em nós. A proposta de conversão faz dizer, não, eu tenho que pensar nos outros, eu tenho que pensar nos meus irmãos, especialmente os que mais precisam de mim, né?
Portanto, é um tempo de caridade, tanto no nível pessoal, eu devo praticar caridade, quanto no nível comunitário. O que é a caridade comunitária? É quando eu me associo a outras pessoas para ajudar quem precisa de nós. Pastorais sociais, através de uma ONG, de uma organização não governamental. Aqui por exemplo, nós temos a Pastoral Caritas, que são, né, espaços da gente reunir forças com outras pessoas para fazer a caridade, fazer o bem, essa caridade comunitária. Aqui em Soure, nós temos uma organização não governamental que foi criada para cuidar das pessoas e das famílias que tenham pessoas com câncer e que precisam ir daqui de Soure para Belém para o tratamento. Ou é uma pessoa que foi atingida por essa doença e, através da experiência dela, da dificuldade dela de fazer o tratamento, ela criou a ONG, que está aí ainda. Ela faleceu, celebramos hoje de manhã a memória de 10 meses do falecimento dela, infelizmente, mas ela deixou a obra. Está lá, a associação, né, criada por ela, aqui em Soure. Você que é de Soure, que nos acompanha aqui na região do Soure, né, venha conhecer, né, essa ONG, essa organização não governamental, que trabalha em apoio a pessoas e famílias com câncer, né? Então, vale a pena a gente, então, alargar nossa prática pastoral, nossa prática caritativa, também para organizações que fazem o bem, sem serem necessariamente vinculadas a uma pastoral da igreja. Temos também as diversas campanhas, Natal Sem Fome, a oferta de alimentos que a Caritas aqui em Soure desenvolve permanentemente para ajudar as pessoas que têm dificuldade de aquisição de alimentos, e tem, nesse período, a campanha Fraternidade. Entra aqui na prática da caridade comunitária. 63ª campanha da Fraternidade. Iniciamos em 1964, celebrando essa campanha da Fraternidade em todo o Brasil. Nasceu em 62, se estendeu para algumas dioceses do Nordeste em 1963, mas se tornou para todo o Brasil a partir de 1964. E o texto base desse ano, esse aqui, na apresentação, ele diz isso aqui: a cada ano, a igreja no Brasil se une em torno de um tema concreto que provoca a conversão do coração e o compromisso com os irmãos e irmãs vulneráveis. Então, o objetivo do tema, do lema da campanha da fraternidade é nos levar à conversão do coração e nos levar a um compromisso que brota da fé com os irmãos e as irmãs vulneráveis, e a cada ano a gente aponta, a igreja aponta para nós. Esse ano, a questão da moradia, das pessoas que não têm uma casa ou que têm uma casa que não é digna, né? Não é bem organizada e não tem serviços públicos, energia, água, esgoto, coleta de lixo, posto de saúde por perto, né? Transporte, etc., em torno do lugar onde moram. Então, daqui, é isso que é a campanha da fraternidade e, portanto, alguma crítica que alguém diz que a campanha da fraternidade tira o lugar da quaresma, porque não pode, porque a quaresma teria que acabar com a campanha da fraternidade, porque a campanha da fraternidade rouba, né, das pessoas a vivência da quaresma. Me desculpa quem diz isso, mas é uma pessoa que não entendeu nada de caridade, não entendeu nada do que é viver a quaresma.
porque a quaresma é conversão, e a conversão é para o irmão, para a pessoa que está fora de nós. É abrir o coração para Deus, mas na pessoa dos irmãos. E quando a campanha da fraternidade provoca a gente para uma conversão e olhar o irmão que passa por alguma necessidade para nos levar à prática da caridade, você quer obra mais bonita do que essa de quaresma, de penitência, de prática cristã católica na quaresma? Desde que a campanha da fraternidade se organizou, se criou três objetivos permanentes, né, que se repete a cada ano. Primeiro deles, despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum. Portanto, a campanha da fraternidade, o nome já está dizendo, fraternidade, é para despertar nós, cristãos católicos, para vivermos esse espírito comunitário. Católico, né? Cristão católico, cristã católica, para o espírito comunitário. O segundo objetivo permanente é educar para a vida em fraternidade. Às vezes, a gente perde o sentido da fé cristã, que é uma fé eminentemente feita para viver assim, em fraternidade, uns com os outros. Uns com os outros. Amai-vos uns aos outros, é o grande mandamento, né, de Jesus. Amai-vos uns aos outros. E o terceiro objetivo permanente é renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. Renovar em nós essa consciência de que cada um e todos nós somos responsáveis pela missão evangelizadora da igreja para conseguirmos ajudar a partir da evangelização, da missão, da catequese, da liturgia, a gente mudar a sociedade naquilo que a sociedade ainda tem de contravalor, de atentado à vida e de desrespeito à dignidade da pessoa humana. Portanto, a campanha da fraternidade, diz o texto base no número 10, onde apresenta esses objetivos permanentes, é um verdadeiro programa de conversão em vista da fraternidade. O Padre Zezinho fez uma canção há muitos anos sobre a campanha da fraternidade, dizendo que a fraternidade entrou em crise de tal forma que foi necessário se criar uma campanha para despertar a fraternidade. E é isso mesmo que a campanha da fraternidade quer fazer em mim e em nós. Nos despertar para a fraternidade. Sairmos do isolamento. Sairmos daquele mundo fechado nos nossos próprios interesses e abrir o horizonte para o encontro com os outros. Seja para a gente ir levar a caridade, seja para a gente se somar com outras pessoas que fazem isso, a prática da caridade. As campanhas da fraternidade nos últimos 48 anos levaram a refletir e agir sobre situações bem concretas da vida do povo brasileiro. Nós trabalhamos a questão da terra, do trabalho, os biomas, a Amazônia, a segurança pública, a saúde, o menor, a juventude, os migrantes, os negros, os idosos, os presos, a água, a economia, as pessoas com deficiência, o tráfico de pessoas, a educação. E o tema moradia, que já esteve presente na campanha da fraternidade de 1993 e que retorna agora, né, na campanha da fraternidade de 2026. Então, é assim que a gente vai vivendo a quaresma e a campanha da fraternidade, olhando para o que está acontecendo em nossa volta. E esse ano, como eu já disse, o tema da moradia volta, já teve lá em 93, retorna. Esse retorno se deu
a partir da Sexta Semana Social Brasileira, que trabalhou a questão da terra, teto e trabalho, e na Assembleia Conclusiva da Sexta Semana Social Brasileira, se falou da importância de se retomar a questão da moradia, porque ao se trabalhar a questão do teto durante a Sexta Semana Social Brasileira, nós percebemos que ainda existem muitos problemas ligados à questão da moradia em nosso país. E aí já existia em nossa igreja a pastoral da moradia e da favela. Naquela Assembleia Conclusiva da Sexta Semana Social Brasileira, se encaminhou, uma das decisões era de que a gente iria sugerir à CNBB que uma campanha da fraternidade, a próxima, que estava ainda, porque normalmente se escolhe 2 anos antes, né, a temática, e a próxima, né, que tivesse possibilidade ainda de se escolher o tema, pudesse ser a moradia. E graças a Deus, né, a CNBB, através da sua direção, né, da sua presidência e dos que fazem parte, do conselho que toma essa decisão, aprovou e estamos aí iniciando hoje essa campanha da fraternidade. Vamos entrar aqui, vamos, aliás, escutar o hino da campanha da fraternidade, né, de 2026. Vamos ver se a gente consegue jogar no ar. Eu espero que sim. Vamos ver. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, droga o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso ergue a voz com firmeza e ardor. Tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão. Cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em
precisar ouvir de novo, depois você vai ouvindo aí na sua comunidade, né? Ah, tem que parar aqui, né? Então, o hino, né, fez a gente rezar também, é uma belíssima composição, inspiradíssima, né, do Crisógono Sabino, a letra e a música de Carlos Alberto Santos, né? Como é bom, né, a gente cantar esse hino em nossas comunidades, na igreja matriz de nossas paróquias, em nossas reuniões pastorais e meditar, né, rezar, né, a letra, né, desse canto, né? Como é expressivo, inclusive, a terceira estrofe. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sei dos braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar. Partilhar brota em nós comunhão. Espalhando as sementes do amor, a nossa fé faz de nós mais irmãos. Pronto, disse tudo, né? Que nós temos que viver na campanha da fraternidade que estamos começando hoje. Mas a campanha da fraternidade desse ano tem um objetivo geral: promover, a partir da Boa Nova do reino de Deus, e em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito, junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população. Moradia digna, né? A campanha da fraternidade vai nos chamar a atenção para esta questão de não apenas a moradia, mas a moradia digna, que é aquela, como eu comentava no instante, que recebe a rede de energia, a rede de esgoto, a rede de água, que tem coleta de lixo, né? Que tem uma localização próxima, né, de um atendimento de saúde, de escola, né? Se mora mais afastado, que haja um transporte coletivo, né, que tenha facilidade de acesso. Tudo isso compõe uma morada digna, que é o objetivo geral da nossa campanha da fraternidade, né? E tem objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é analisar a realidade da moradia precária, admitida como normal e que culpabiliza os pobres e segrega milhões de pessoas no Brasil. Então, a igreja está nos convidando para a gente olhar a realidade da moradia em nossa comunidade. Como é que são as moradias em nossa comunidade? Elas são moradias dignas, né? Ou são moradias que está faltando alguma coisa, né? Então, aí a gente vai aprofundando isso no desenvolvimento da campanha. Segundo objetivo específico, identificar omissões do poder público e da sociedade civil frente à universalização dos direitos à moradia e à cidade, bem como iniciativas pastorais, governamentais e da organização popular que promove a moradia. Então, a gente vai identificar omissões e vai identificar ações que promovem a moradia. Tudo isso nós devemos ir conversando entre nós nesta campanha da fraternidade. Terceiro objetivo específico: conscientizar a partir da palavra de Deus e do ensino social da igreja sobre a necessidade sagrada do teto, terra e trabalho para todos. Então, é um processo de formação, né? A gente vai conversando com as pessoas para mostrar para elas e para nós que ter o direito a uma casa, o direito à terra e o direito ao trabalho faz parte da qualidade de vida que nós desejamos para todas as pessoas. Quarto objetivo específico: corrigir a compreensão da moradia como mercadoria
objeto de especulação ou mérito individual. É um importante objetivo, porque, de fato, existe muito a ideia das empresas, né, que constroem casas ou apartamentos para vender. Aí a casa, que é para ser um direito, acaba se tornando uma mercadoria. Eu compro e vendo a casa. E também, o que diz aí o objetivo, mudar esta compreensão da moradia como mérito, né? Quem trabalha alcança, né? Trabalhou o tempo todo, agora está podendo ter a casa. Quando a casa passa, né? É direito da pessoa em qualquer época, né? Qualquer tempo. Deve nascer numa casa, crescer em uma casa, viver em uma casa e morrer em uma casa. Quinto objetivo específico, fortalecer a presença eclesial, a presença da igreja e o compromisso sociotransformador junto aos mais pobres, caminhando com os movimentos e organizações populares que promovem a moradia. Então, nós temos que ser mais presença enquanto igreja nos espaços onde há problema de moradia, para ali a gente dizer para essas pessoas que nós estamos junto com elas, sendo solidárias com elas, na luta por moradia digna. E o sexto objetivo é de empenhar-se para efetivar leis e viabilizar políticas públicas de moradia com, com todas as esferas sociais e políticas. Portanto, um outro objetivo da campanha da fraternidade é fazer com que a gente se empenhe para que as políticas públicas de moradia funcionem, né? Para que a gente faça incidência política para que as políticas públicas de moradia aconteçam. Lembrando que moradia, para nós, não é apenas aquele espaço onde a gente entra e fica, é também tudo aquilo que está em torno da casa, né? Na casa e em torno dela, como condição de vida digna. E aí o texto base, né, traz toda uma reflexão que vale a pena a gente buscar ler na íntegra, quem não leu ainda, né? O texto base não é grande, né? Não é um texto grande, né? São 90 páginas, confirmar aqui, são 90 páginas e 182 números, né? Então, vale a pena a gente tentar adquirir o texto, né? Ou baixar na internet o texto para a gente ler o que é que foi produzido pela CNBB de reflexão no ver, no iluminar e no agir da campanha da fraternidade desse ano. E aqui nós vamos trazer alguns pontos dessas três partes do texto base: o ver, o iluminar e o agir. No ver, ninguém pode viver sem moradia. É uma afirmativa que está no número 19 do texto base. E é verdade. Quando uma pessoa vive sem moradia, nós sabemos os problemas que isso acarreta. Moradia adequada ou digna, segundo a ONU, é onde há a casa e uma infraestrutura, né, aquilo que nós já falamos aqui, água, esgoto, energia, né? E transporte, e os serviços públicos. Aí vem saúde, educação, transporte, né? Tudo isso entra, portanto, a questão da segurança também, questão da segurança. Isso está no texto base número 22. A moradia é a porta de entrada para todos os demais direitos, diz o texto base 23. Os demais direitos começam pela moradia. Assim como o sacramento do batismo, né, é a porta de entrada para todos os demais sacramentos da igreja,
a moradia é a porta de entrada para todos os demais direitos que a gente tem direito, que tem redundância, né? Todos os demais direitos que a gente tem que ter e lutar para que todos tenham, né? Diz ainda o texto base no número 30. No Brasil, nos últimos dados que o texto base conseguiu colher, nós temos 6 milhões de famílias que necessitam de uma moradia. 26 milhões moram em situação inadequada e 300 mil pessoas em situação de rua. 8 milhões e 900 mil vivem em área de risco. Área de risco, segundo o texto base, é quem mora, deixa eu localizar aqui para facilitar para eu falar exatamente como está no texto, né? A área de risco, né, seria os que moram é, em encostas, alagadiços, né, nas periferias das cidades, né? Então, nós temos 8 milhões e 900 mil vivendo assim. Esses 26 milhões de famílias vivendo em situação inadequada, segundo o texto base, são aquelas famílias que vivem sem, por exemplo, o banheiro, sem ter piso, sem ter cobertura, não tem documento da terra onde a casa foi feita, falta energia, água, esgoto, coleta de lixo, é, esses bens da infraestrutura que é necessário, né? Então, vejo como ainda tem aqui em torno de, botando 6 milhões que não têm casa, 26 milhões que vivem de forma inadequada e 300 mil que vivem na rua, vivem em situação de rua. Nós vamos ter aqui aproximadamente, botando 5 pessoas por família, 30 mil, 150 mil pessoas que passam por algum problema de moradia no Brasil, dos 210 milhões que nós somos, né? E dentre esses 150 milhões, né, quase 9 milhões vivem em área de risco. E a gente sabe disso quando houve os noticiários, quando chove muito. Quem mora, por exemplo, de fato, né, numa serra, né, no morro, como é que a quantidade de água isso faz com que as pessoas sofram mais, né? Inclusive, o que se chama de, o texto vai chamar de racismo ambiental, né? Que é os pobres sofrendo porque são pobres e são empurrados para esses lugares, né, que se chama área de risco. E não se escolhe isso porque gosta. É bom que a gente também aproveite para conversar isso entre nós. De vez em quando aparece aí alguém, e eu me lembro de um presidente da República, né, do passado, e foi visitar uma cidade que estava tendo problemas com enchente, né? E o morro tinha deslizado e levado muitas casas e alguns mortos no interior de São Paulo. E o presidente da época visitou de helicóptero, né? E quando ele pousou no chão, não, ele disse, eu escutei essa reportagem na televisão, ele mesmo falando, porque as pessoas também ficavam fazendo casa em lugares que não deviam fazer. Então, ninguém de sã consciência escolhe morar numa área de risco. Vai para lá porque não tem outra alternativa. Os terrenos no centro da cidade, entra aí o interesse das imobiliárias e faz os terrenos ficarem caros. Então, como eu não posso comprar no centro, eu vou indo para a periferia, para fora da cidade.
e vou fazendo a minha casa aonde eu tenho condição de fazer, na beira do rio, em cima de um morro, numa área que pode, quando chove muito, pode acontecer uma enchente. Então, veja que o texto base está mostrando para nós que essa é uma realidade que ainda precisamos trabalhar muito para mudar no Brasil. Eu até falei, né, do racismo ambiental, que o texto base traz no número 51. As tragédias e os crimes ambientais impactam, sobretudo, a população pobre e preta, diz o texto base. E o texto base traz três exemplos disso. O que aconteceu em Maceió, Alagoas, de uma empresa chamada Braskem, que foi explorando, né, debaixo do solo, de tal maneira que o peso das casas e dos apartamentos no bairro inteiro desmoronou e matou muita gente. E um bairro inteiro foi feito isso. Outro exemplo que o texto base traz é o da empresa Samarco, em Mariana. Todo mundo acho que ainda se lembra da barragem de Mariana que se rompeu, barragem de lama, de resíduos de uma mineradora, e matou muita gente, né? E o último grande acidente que foi em Brumadinho, também em Minas Gerais, Mariana, Minas Gerais, e Brumadinho, Minas Gerais, da empresa Vale. Também uma barragem de lama da exploração de minério, que não foi bem conservada, e ela explodiu, rompeu, e a lama desceu e matou todo mundo que encontrou pela frente. Aqui eu me lembro, foram mais de 250 pessoas mortas, além de contaminação dos rios. A Vale, essa Vale que atua por aqui, né? E por ali, e por acolá, em lugares do Brasil. Por aqui que eu digo, no Pará, né? O texto base ainda traz no número 55 a informação de que o censo de 2022 constatou a existência de 12.348 favelas no Brasil, onde vivem 16.390.815 pessoas. 12 mil favelas, 16 milhões de pessoas. E o texto base traz uma outra informação aqui para nós do norte, né? Dizendo que das 20 maiores favelas do Brasil, as mais populosas, 8 estão no norte. E olha só, dessas 8 favelas mais populosas do Brasil, 6 estão em Manaus, capital do Amazonas, e 2 estão em Belém, capital do Pará, aqui do estado onde nós moramos hoje. E o texto base traz o nome de todas essas 20 favelas mais populosas do Brasil, e está lá o nome do bairro de Belém, os 2 bairros de Belém que aparece aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidinho para a gente partilhar com vocês aqui. Vamos lá. Baixadas da Estrada Nova Jurunas, né? Depois, no Pará, Baixadas do Condô, né? Para quem conhece mais o Pará, eu ainda estou começando a conhecer agora, e quem é daqui da região, quem é do Pará, sabe, né, onde é que ficam essas 2 grandes, populosas favelas. Isso não é, o problema não são as pessoas que estão lá, não. Eu estou falando isso para mostrar que o texto base traz essa realidade, que às vezes as pessoas são empurradas para essas áreas da cidade. Vamos passar aqui o outro texto aqui, texto base ainda, no V. Há uma inadequação de moradia, né? Energia, nós já até já falamos isso, mas aqui repete: água, esgoto, coleta de lixo, ausência de banheiro, falta de pisos, falta de cobertura, a não regularização fundiária, ou seja, sem documento.
São 26 milhões de casas que estão nessa situação de moradias inadequadas no Brasil. 26 milhões de casas. Multiplicando aí uma média de 5 pessoas, nós temos aqui 130 milhões de pessoas que vivem em moradias inadequadas no Brasil, né? E dessas 26 milhões de casas classificadas como moradia inadequada, moradias inadequadas, o texto base traz a informação que 47% estão no norte, quase 50%, quase a metade, né, está aqui na região norte. Ué, mas por que está aqui na região norte? Porque as políticas públicas de habitação demoraram anos, anos e anos para chegar até nós. Anos. O norte e o nordeste, de onde eu sou, origem da Bahia, as políticas públicas não chegavam. O Brasil era sul-sudeste, se governava por sul e por sudeste. As políticas públicas para o Nordeste e para o Norte começaram nos anos 2000 para cá, praticamente. Então, o déficit ainda é grande. Por mais que tenham surgido programas de políticas públicas para a moradia nesses últimos 20 anos, com, por exemplo, aí o chamado Minha Casa Minha Vida, etc., mas o déficit ainda é enorme. Teria que se construir 1 milhão de casas por ano, assim, ou mais, para alcançar 26 milhões de moradias inadequadas, né? Se não, tem que ser mais de 1 milhão. Se for 1 milhão por ano, vão precisar de mais 26 anos. E aí vai gerando mais gente ainda precisando de casas. Teria que ser 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões de casas por ano. Mas o dinheiro que é para, né, obras do serviço público para a moradia não é suficiente. O orçamento não se coloca verba suficiente. A famosa dívida externa, os juros da dívida externa, está aqui no texto base também, o demonstrativo. Se gasta mais pagando os juros da dívida do que com as políticas sociais. Tenho um mapa aqui que demonstra isso, né? O tamanho disso. Olha, 42,96% do orçamento brasileiro se gasta com juros da dívida. E os outros 57% com a previdência social, com a assistência social, com a saúde, com a educação, com, com a defesa, com a, a transferência, né, para os estados e municípios, né? Então, nós temos que, durante a campanha da fraternidade, conversar sobre isso para a gente perceber que nós precisamos de uma mudança nesse sistema, né, da, do sistema de juros do Banco Central, né? Às vezes a televisão fala, a gente lê, a gente ouve e acha que isso não tem nada a ver com a gente, mas tem. Se os juros do Banco Central permanecem altos, como estão, 12% ao ano, os juros vai fazer com que a dívida aumente. E a gente vai demorar de pagar e vai pagar muitos juros. Se há uma redução dos juros, consequentemente, vai diminuir a dívida, vai diminuir os juros da dívida e vai sobrar dinheiro para as políticas públicas. Saúde, educação, moradia, transporte, segurança, saneamento, lá vai, né? O texto base lembra que se criou no Brasil cooperativas habitacionais, né, como uma política pública, e teve um período que em São Paulo se praticou
as chamadas moradias por autogestão, né? Quando a Luísa Erundina foi prefeita em São Paulo, ela, ali nos anos 80, ela conseguiu um programa de política pública de moradia, onde os moradores se reuniam, se organizavam e a verba era liberada para aquela organização dos moradores e eles faziam a gestão desse recurso, construindo as casas. E o texto base traz um outro dado que é interessante para nós acompanharmos durante a campanha da fraternidade, que são as ameaças e despejos que ainda acontecem por todo o país, diz o texto base. A ameaça é quando chega alguém dizendo: eu sou o dono dessa terra aqui, onde estão essas casas. Vocês vão ter que sair. Se não sai, eles vão para a justiça e aí a justiça determina o despejo. Ou seja, vai ter que sair de qualquer jeito. O Sistema Nacional de Justiça, na época da pandemia, uma solicitação, inclusive, da CNBB, né, da nossa Igreja Católica, através do presidente da época, Dom Valmor, que participava dessa Comissão Nacional de Justiça, conseguiu, naquela época, suspender todos os despejos. Imagina, a pessoa estava sem trabalhar, sem sair de casa, e aí chegava o dono da casa e dizia: você não pagou aluguel, você vai ter que sair. E aí a justiça diz: não, peraí, enquanto tem a pandemia, não se pode botar ninguém para fora de casa, já que se recomenda que se fique em casa. Isso valeu também para a zona camponesa. Os despejos dos camponeses também e acontece com muita frequência, quando alguém aparece também com uma escritura, né, ah, grilada, falsa, e diz: eu sou o dono dessa terra aqui que vocês estão morando aqui, se por favor saiam daqui. Ameaça. Se não sai, justiça, a justiça diz: tem que sair. E aí todo mundo, a polícia vai lá e força todo mundo a sair. São ameaças e despejos que acontecem constantemente em nosso país. Isso eu vejo, é a nossa realidade. A urbanização das favelas e os assentamentos populares, o texto básico faz questão de lembrar isso, dentro do V, existem, começou-se a se fazer de um tempo para cá no Brasil a urbanização das favelas e também aquelas áreas de ocupação que foi sendo feito, né, nas cidades e que geraram bairros populares e que ali passou-se a dar esse trato, né, esse urbanizar também, né, com todos os serviços públicos que devem existir. O texto reconhece isso e também reconhece a importância dos movimentos populares urbanos pela moradia, que faz com que, muitas vezes, se conquiste, né, esses direitos. E aí elenca aqui uma série, no texto base, uma série de movimentos populares que estão espalhados em todo o Brasil, e creio que aqui no Norte também. E no número 103 vai falar dos conselhos de habitação. O texto base obteve a informação de que em 3.109 municípios existe o Conselho Municipal de Habitação. Nós somos mais de 5.500 municípios no Brasil. Tem 2.400 que não têm o Conselho Municipal de Habitação. Aí eu deixo para a gente se perguntar aí onde a gente mora, né? Você que está nos acompanhando. No seu município, aqui em Soure, vou amanhã mesmo procurar saber isso. Aqui em Soure, tem o Conselho Municipal de Habitação? Se alguém é de Soure e está nos acompanhando, responda para mim aí, por favor. Você sabe se tem o Conselho Municipal de Habitação em Soure? Você que é de um dos outros municípios da nossa prelazia, que por acaso esteja acompanhando ou venha nos acompanhar,
Breves, Melgaço, Portel, Bagre, Afuá, Anajá, Chaves, Salvaterra. Existe Conselho Municipal de Habitação aí no município onde fica a nossa paróquia? Vai lá, obtém essa informação, procura a prefeitura, procura a Câmara de Vereadores e pergunta, e faz essa pergunta. É importante que onde não tem, a gente precisa agora, durante a campanha da fraternidade, fazer incidência para que possa se criar, porque é um conselho municipal também importante. Também importante. Depois, o texto base traz o que se chama de iluminar, que antigamente se chamava de julgar, julgar a partir da palavra de Deus, o documento da igreja. Iluminar agora está sendo usado essa expressão. Aí vai falar da moradia no Antigo Testamento, como o povo de Israel foi sempre buscando, né, ter a casa e até a casa, né, para a vivência da fé. E como a falta da casa foi gerando problemas, né? Levando para o exílio. Quando as pessoas iam para o exílio, ficavam sem casa, né? Depois o texto base vai lembrar que Jesus veio morar entre nós, aí explica o texto inspirador do lema, né? É, ele veio morar entre nós, de João 1,14, né? E vai dizer que o texto base vai falar que Jesus encontrará lugar, né, casa entre os sem lugar, os sem casa, os rejeitados. Vai dizer que Jesus e os discípulos eram convidados a entrar nas casas, né? O próprio discurso missionário de Jesus, ele diz: vocês vão lá e na casa onde vocês entrarem, vocês desejem a paz. Se ali houver alguém de paz, vai receber a paz, se não, você sai, vai para outra casa. Ou então Jesus diz: onde vocês entrarem e me derem a comida, fiquem. Não fiquem andando de casa em casa, né? Então Jesus já dava essa valorização da casa. E Jesus ensinava e curava nas casas, né, das pessoas, né? Zaqueu. Zaqueu, desce da árvore, que hoje eu vou ficar na sua casa. Quero ir lá na sua casa. Ou Mateus, depois que Jesus chamou Levi, né? Mateus, o cobrador de impostos, ele foi para a casa de Mateus e participou de uma janta, não sei lá, uma refeição, né? A casa de Marta, Maria e o irmão, fugiu até o nome dele aqui, não é possível. Marta, Maria, Eco, Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Jesus frequentava habitualmente a casa desta família, né? Então, embora Jesus tenha nascido, né? O texto base lembra disso, entre os que não têm lugar. E ele disse: eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, né? Jesus se identificando, portanto, como alguém sem casa mesmo, né? E ele era um andarilho, né? Um andante, ia e vinha, né? De fato, ele não tinha casa. Ele se hospedava na casa das pessoas, né? E o texto base lembra que na igreja primitiva, o lugar de se fazer a catequese e as celebrações eram nas casas das pessoas. Durante 300 anos e mais um pouquinho, a igreja era considerada clandestina, perseguida pelo Império Romano, e não se podia construir igrejas, templos. As celebrações e as catequeses eram feitas na casa das famílias mesmo, né? Portanto, a igreja nasce nas casas, nas famílias. E o texto base vai lembrar que a casa, né, é o lugar da religiosidade da família. É na casa que a família também reza, né, faz o seu encontro com Deus também. E depois vem o agir, que está muito interessante, vale a pena a gente
dedicar uma leitura completa. Eu trouxe aqui 2 ou 3 pontos de cada parágrafo, mas tem muito mais sugestões no agir. Eles dividem o agir como ação comunitária. Aí fala de reconhecer a realidade do problema da moradia nos bairros, de fomentar a criação de organizações populares, de apoiar a luta por moradia digna para todos, de fortalecer a solidariedade presente nas áreas periféricas. Depois fala de uma ação eclesial, aqui uma ação mais como, lá é como sociedade, né? No anterior, essa ação comunitária. Aqui é como igreja, ação eclesial. Fortalecer a presença eclesial nas periferias. Se constata lá no ver, e aqui traz no agir, que a igreja foi se distanciando das periferias, né? Inclusive, o texto base no ver faz uma referência de que quem foi ocupando o espaço da Igreja Católica nas periferias foram as igrejas evangélicas e outras religiões. Então, a campanha da fraternidade é para nos provocar, enquanto Igreja Católica, para que a gente possa voltar a fortalecer a nossa presença nas periferias. Às vezes a gente concentra tudo na matriz, ou tudo até mesmo na comunidade, e deixamos do lado, né, as pessoas que estão em lugares mais afastados, difíceis de vir no centro, de vir na igreja, ou na matriz, ou na sede da comunidade. Outra proposta a nível de igreja é incentivar e promover a pastoral da moradia e da favela. A Prelazia do Marajó não tem nem pastoral da moradia, e aqui no caso, na área da Prelazia, favela mesmo a gente não teria, mas nós temos muitos problemas de moradia. E quem é daqui sabe mais do que eu, que só tenho 1 ano e 6 meses, e hoje é o quê? 18, né? E 30, e 20 dias aqui. Vocês que são daqui do Marajó sabem mais do que eu que nós temos problema de moradia. Se não for de gente que fica na rua, que de fato não é tão grande, por onde eu já andei, não vi muito, aqui na área da Prelazia, se tem um espaço onde a gente fica, mas nós temos uma grande questão das moradias inadequadas, que nós precisamos, como Igreja Católica, Prelazia do Marajó, paróquias, comunidades, olhar isso com muito carinho, né? Muito, mas muito carinho, né? E por isso a pastoral da moradia é uma necessidade. Esperamos em Deus que até o final do ano, né, a gente consiga marcar o início da pastoral da moradia em alguma das nossas paróquias, das 10 paróquias que compõem a Prelazia. Também diz aqui, como ação eclesial no agir, fortalecer as pastorais sociais, né? Veja que não é um discurso só do bispo José Ionilton, né? Fortalecer pastorais sociais não é um discurso do José Ionilton, é um discurso da Igreja Católica no Brasil. Está aqui no texto base da campanha da fraternidade. Portanto, quando alguém ainda diz assim, Dom Newton valoriza muito as pastorais sociais, parece que ele não gosta da liturgia. Mas quem foi que disse que eu não gosto da liturgia? Eu celebro todo dia a Eucaristia, tem lá sempre alguém na liturgia para ornamentar, organizar, tem a equipe do Ministério de Música que canta, tem o ministro da Eucaristia que ajuda, etc. e tal. Como é que eu não gosto? Agora eu tenho que cuidar daquela criancinha que está mais precisando de ajuda. Tem que dar comida na boca. É assim que a mãe e o pai faz, não é? Você que é pai, que é mãe, que está aqui me acompanhando. Você tem uma criança que precisa de ajuda para dar comida na boca e tem uma criança que já pode comer sozinha. Você vai ajudar quem mais? Não é ajudar a criança que não consegue comer sozinha ainda? Pronto, é assim que o bispo tem que fazer, o padre na paróquia tem que fazer. Apoiar mais quem precisa mais ser ajudado. Por isso eu vou continuar dizendo, as pastorais sociais da Prelazia do Marajó são deficitárias. Tem pouca gente para muito trabalho que a gente pode fazer.
Então, temos que haver mais, tem que haver mais compromisso, né, dos cristãos católicos e das cristãs católicas da Prelazia do Marajó, em suas paróquias e comunidades, com as pastorais sociais. Rezar é ótimo, participar da missa a oração maior que a gente tem na igreja, fazer adoração a Jesus na Eucaristia é um momento muito bom, rezar o terço é excelente, fazer a procissão de Nossa Senhora é ótimo, faz bem a gente homenagear a Mãe de Jesus, o Círio, realizar o Círio é magnífico. Mas se a gente não fortalecer as pastorais sociais, nós vamos estar capenga, assim, ó, pendendo de um lado só. E a gente tem que equilibrar. Não tem como a gente fazer pastoral da pessoa idosa aqui em Soure, fala aqui em Soure, com 4 pessoas. Quando a gente tem 200 pessoas idosas precisando ser visitadas. E aí, José? E aí, Maria? Texto base. Ação eclesial né, desse ano, fortalecer as pastorais sociais, participar de mobilizações em defesa do direito à moradia. Um, um bairro, uma comunidade vai fazer uma reivindicação na prefeitura, ou no governo do estado, ou no governo federal. Nós, da igreja, precisamos estar junto com aquelas pessoas e dizer: contem conosco, né? É isso que é participar de mobilizações em defesa do direito à moradia. Promover a inserção na incidência política. Incidência política é quando a gente vai buscar os poderes constituídos para dizer, olha, está precisando disso aqui, né? Então, vamos lá. Nós precisamos nos inserir mais na incidência política que precisamos realizar em cada município, né? Assumir o compromisso de garantir moradia digna como missão pastoral. Não é algo meramente material, né? Porque uma das queixas que a gente ouve é que as pastorais sociais só se preocupam com o material, tem que se preocupar com o espiritual. Tá bom, vamos nos preocupar com o espiritual e com o material, porque nós somos espírito e corpo. Nós não somos almas vacantes por aí. Nós somos encarnados. Deus nos deu uma carne. Está aqui, ó. A gente toca na gente. Corpo encarnado. E aqui está a alma, né? Dentro do corpo, fazendo ser o que nós somos, né? Seres pensantes. Então, vamos trabalhar para a moradia digna como missão pastoral. Lembrando que moradia digna não é ter a casa, é ter casa, energia, água, esgoto, né? Saneamento, né? Calçamento, o asfalto, né? É ter facilidade de chegar na escola, ter facilidade de chegar no posto de saúde, facilidade para se locomover de um lugar para outro. Tudo isso entra no nome moradia digna, né? Isso é missão pastoral. A igreja está dizendo para nós. Isso não é coisa de coisa de quem não tem o que fazer, né? É de homens e mulheres de fé. A partir da fé, né, se envolvem para que as pessoas possam ter a moradia digna. Isso é missão pastoral também. E tem um bloquinho que o texto base chama de ação educativa. E o que é que se propõe no agir? Realizar encontros, seminários, grupos de estudo sobre a realidade da moradia. Popularizar o direito à cidade como parte dos direitos humanos.
enfrentar criticamente a especulação imobiliária, corrigir os preconceitos em relação à população periférica e à população em situação de rua, né? Então, um processo de educação permanente que a gente precisa manter para ajudar as pessoas a compreenderem a realidade da moradia, né? E compreenderem que esse direito à moradia, à cidade, esse direito à cidade é justamente com tudo aquilo que eu acabei de dizer que precisa ter para que haja uma moradia digna. E isso é direitos, isso faz parte dos direitos humanos. E a especulação imobiliária, que até, talvez nos municípios menores não apareça tanto, mas nos municípios maiores já vai sendo problemas. Quando a cidade vai crescendo, aí o interesse imobiliário faz com que alguma empresa imobiliária queira tirar um bairro popular, né, para poder ali fazer casas, apartamentos, etc., né? O que era uma área sem valor, mas na medida que foi sendo ocupada pelas pessoas e passaram a construir as suas moradias e trabalhava para que os serviços ali chegassem, água, luz, esgoto, aí hoje já tem uma infraestrutura legal. Aí chega uma imobiliária, um dono do poder econômico e diz: não, aqui a gente precisa derrubar essas casas, porque aqui a gente vai fazer um condomínio fechado em alguns lugares do Brasil e aqui do norte, aqui de Belém, principalmente, em cidades maiores, até em outras cidades já começam a aparecer os famosos condomínios fechados, né? E a última ação que o texto base traz, ele chama de ação sociopolítica. E aí o convite é para fortalecer os conselhos de moradia nos municípios, promover a concepção da moradia a partir da cultura local, atuar na defesa e adoção de planos diretores que assegurem o direito à habitação de qualidade, né? Isso aqui é em cada município, viu, gente? Então, você que está acompanhando ou que vem acompanhar de qualquer município da Prelazia, pensa nisso aí. Conversa isso aí um pouquinho com outras pessoas e comece a conversar com o poder público local, prefeitura e câmara. Tem conselho de moradia? Não tem. Então vamos criar, né? Tem o plano diretor? O plano diretor é uma exigência, tem que todo município ter. Como é que vai se organizar a cidade? Se não tem um plano diretor, está na hora de dizer, então tem que ter. E se tem conselho de moradia, a gente tem que fazer funcionar. E não pode ser um conselho de moradia só para dizer que tem. Tem que ser um conselho de moradia que funcione efetivamente, né? Para não fazer como aconteceu no município da Bahia, quando eu trabalhava lá como padre, e uma pessoa que era do conselho municipal daquele município, que eu não vou dizer aqui o nome para não criar problema até para ele mesmo, me procurou para dizer: o padre Onilton, eu estou com uma dor na consciência. Eu sou do conselho de habitação aqui do município e me vieram um dia, 5 horas da manhã, bateram na porta da minha casa e disseram que eu vou assinar uma ata da reunião do Conselho de Habitação que não tinha acontecido. Eles fizeram uma ata como se tivesse acontecido e eu queria que eu assinasse, porque tinha que encaminhar um documento para uma área, para vir uma área de casas populares aqui para o município. Mas eu não participei da reunião, eu não sei do que é que estava escrito naquela ata, eu não assinei, não. Mas depois eu fiquei preocupado, será que eu vou prejudicar o município, que não, e as pessoas que podiam receber as casas? E eu disse: olha, parabéns, você tomou a atitude mais correta que podia tomar. Não se assina a ata se a gente não participa da reunião. Isso vale para qualquer conselho e qualquer um de nós que é conselheiro municipal.
não se assina ata que a gente não participou. Como é que eu vou assinar uma ata dizendo que aconteceu uma coisa que não aconteceu? Eu estou sendo falsidade ideológica. Isso é crime perante a lei, né? E ele ficou mais tranquilo lá, aquele cidadão daquele município, que ele disse que, bom, eu de fato, eles tinham muito tempo para fazer a reunião, não fizeram. Aí na última hora queriam mandar um documento e de uma ata de uma reunião que não existiu. Então, a gente precisa participar mais dos conselhos municipais, de um modo geral. Foi assunto lá do nosso CPP de julho, né? A irmã, a irmã. Eita, hoje eu estou com uma crise de memória, vou ter que tomar memória e o tom. É, a irmã que é advogada das irmãs de Notre Dame, irmã Sandra, né? A irmã Sandra ajudou a gente a conhecer o que é um conselho municipal, como é que ele funciona, como é que ele se organiza e os principais conselhos municipais que a gente deveria ter no município. Então, conselho de moradia vai ser o nosso, diria, o nosso desafio, né? Nas 10 paróquias da Prelazia. Saber se tem, se não tem, vamos, vamos procurar fazer incidência para que possa existir e, se já tem, saber quem é que faz parte, como é que está funcionando, se está funcionando. Então, e depois perguntar do plano diretor do município, da cidade, né? E uma cópia do plano diretor seria interessante que a gente solicitasse. Amanhã eu vou pedir aqui a nossa secretária da Cúria, a nossa irmã Kátia, para me ajudar a fazer 2 ofícios, né? Ou 4 ofícios, 2 para a prefeitura. Não, basta 2 mesmo, um para a prefeitura e outro para a Câmara, para saber se tem o Conselho, né, Municipal de Habitação, de Moradia, e se tem, quem são, quem faz parte deles, e se tem o plano diretor, se tem uma cópia do plano diretor, para a gente, né, ter condição de oferecer às pessoas aqui de Soure, como os párocos nas outras paróquias podem solicitar isso das respectivas prefeituras e câmaras de vereadores. E aqui, para fechar, né, eu trago o que está escrito no número 105. Está ainda lá no V, mas eu resolvi trazer como se fosse para concluir. Como se fosse, não. É para concluir a nossa live. O problema da moradia não é somente de quem não tem casa, mas uma questão que atinge toda a sociedade. Assim está lá no número 105 do texto base. Mas eu diria que faltou quem redigiu esse artigo do texto base acrescentar, eu acho que a gente pode acrescentar isso, que não é só uma questão que atinge toda a sociedade, mas atinge toda a igreja também. A gente não pode, como igreja, dizer, ah, mas esse é um assunto que não diz respeito a nós. Diz, e diz muito. São filhos e filhas de Deus que estão aí vivendo sem moradia ou em moradias inadequadas. Isso não é assunto nosso, isso não interessa a quem tem fé, a quem segue Jesus, o homem mais solidário que existiu na face da terra. Ninguém vai ser mais solidário do que Jesus. Passou 3 anos só de vida pública com um coração de manteiga, como a gente diz, derretendo para qualquer pessoa que estava precisando de ajuda. A gente segue esse homem solidário, samaritano, e a gente vai dizer que moradia não é um assunto que interessa para nós, igreja. Pelo amor de meus filhinhos, dizia um narrador de futebol antigamente, né? Silvio Luiz, quando um jogador errava, né, um lance, ele usava essa expressão, pelo amor de meus filhinhos. Então, acho que essa frase do texto base, ela é muito profunda. O problema da moradia
não é somente de quem não tem a moradia. É uma questão que atinge a sociedade e a gente pode dizer, e a nós, a Igreja Católica também. A nós, os cristãos, de um modo geral, católicos e não católicos também. Aqui nós vamos encerrar com a oração da campanha da fraternidade, mas antes eu queria registrar a presença de algumas pessoas. Eco, eu fiquei sem energia aqui no meu. Deixa eu ver a, se uma das duas secretárias estão acompanhando a gente aqui, só um minutinho. Uma bateria do celular, isso, eu fui aqui na sala do lado, onde fica as que trabalham aqui comigo na Cúria. Então, só para registrar aqui a presença do Shirley Paiva e de Alessandro Félix. Shirley, eu acho que é da, lá de Portel, depois você me corrija, da, da nova comunidade lá em Portel. O Alessandro Félix é lá de Campo do Brito, eu até citei aqui o exemplo lá de Campo do Brito, né? Andréia, que trabalha com a gente lá na Casa da Prelazia, em Belém, obrigado pela companhia. A irmã Cleide, que é uma religiosa da Congregação das Irmãs Negras Agostinianas. Ela mora em Salvador, lá na Bahia. Obrigado pela companhia. Ela lembra que moradia é um direito básico de todos, mas infelizmente são muitos os que vivem de forma desumana devido à má distribuição dos recursos públicos. É isso mesmo, irmã Cleide. Obrigado pela sua presença e pela sua opinião, que importante. O padre Anderson passou para desejar uma abençoada quaresma. Martins Lima, eu não sei dizer de onde é, Martins, deu bom dia. Cate Vieira, que é lá de Itacoatiara, ela terminou coordenando a Sexta Semana Social Brasileira lá na Prelazia de Itacoatiara. Esteve, inclusive, na assembleia que eu me referi aqui, quando nasceu a ideia da campanha da fraternidade. Ela diz aqui exatamente, vão para regiões de risco por necessidade. A ausência de esgoto, coleta de lixo e falta de banheiros no Amazonas é uma realidade evidente. E eu diria, Cate, não só no Amazonas, no estado do Amazonas, eu também tive a oportunidade de viver 7 anos e sei o que você está dizendo que é verdadeiro, mas é no norte como um todo, né? E aqui na realidade da Prelazia do Marajó ainda é um desafio. O Igor Nascimento, salvo engano, é aqui de Soure, estava na celebração de manhã. É, nós nos preparando, uma boa quaresma, abençoada quaresma, nos preparando para a ressurreição de Cristo e a oração, caridade e penitência. E rezemos pela campanha da fraternidade. O Jefferson Portel não tem. Agora eu não sei dizer bem, deve ser o Conselho Municipal, né, Jefferson? Me confirma aí depois aí. A Terezinha Martins, que Deus abençoe sua iniciativa. Obrigado, Terezinha. Vá divulgando. A Cátia Vieira, ainda não tive tempo de ler o texto base e já me ajudou em uma leitura prévia. Tá? Eu vou lhe mandar, Cátia, no seu WhatsApp, esse material que eu apresentei aqui, tá bom? Você já pode utilizar se você quiser. A Shirley confirma que é lá da HP da Cruz, de Portel.
O Alessandro, lá de Campo do Brito, diz que Dona Edna também está nos acompanhando. A Clara Maria Silva não diz de onde é. Ah, o Jefferson confirma que é realmente em Portel que não tem o Conselho de Habitação. Jefferson, eu tenho a impressão, é impressão, não posso afirmar, que na área da Prelazia do Marajó nós não vamos ter nenhum município que tenha o Conselho Municipal de Habitação. Vai ser o nosso grande passo a dar, a grande contribuição que a gente pode dar nessa campanha da fraternidade é fazer o Conselho Municipal de Habitação funcionar. Obrigado pela sua companhia. Também está com a gente Paula Guimarães, lá de Itacoatiara, também da Catedral. Eu mexi aqui, agora conseguiu, voltou. É, nos acompanhando lá. Obrigado, Paula Guimarães também. Então, gente, a gente vai concluir agradecendo a participação de vocês. Divulguem isso, falem, olha, tem lá no Facebook da Prelazia do Marajó a live sobre a campanha da fraternidade, né? Dom Ionildo apresentou os principais pontos do texto base, no ver, no iluminar e no agir. E para isso aqui servir de estímulo, né, para a gente ler o texto base completo, né? Aqui foi só um cafezinho para a gente depois sentir vontade de aprofundar melhor. E vamos concluir com a oração da campanha, que você pode rezar também acompanhando aí na tela. Deus, nosso Pai, em Jesus, o vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Qualquer coisa, estamos aqui, só entrar em contato conosco. Uma boa quarta-feira de cinza, um bom jejum, uma boa abstinência, uma boa quaresma e uma boa campanha da fraternidade. Fiquem com Deus. Muito bem.